Vai ter dia que você vai estar cansado, continue levando a sua cruz. Vai ter dia que você vai estar para baixo, continue levando a sua cruz. Vai ter dia que você vai estar doente, continue levando a sua cruz. Pastor, não estou aguentando, continue levando a sua cruz. Tem gente na América que parou, tem gente na América que desanimou, tem gente na América que estacionou, mas Jesus está dizendo: eu te ajudo a levar a tua cruz, porque na tua caminhada eu coloco o Simão na sua vida. Evangelho que escreveu João, capítulo 19, versículo de número 30. Amém, glória a Deus. Ótimo, Fábio. Pode até baixar um pouquinho, isso. Glória a Deus. João 19, 30. Bendito seja o nome de Jesus. Quem está comigo, diga amém. João 19, 30. Vamos lá. É uma passagem que fala sobre Jesus. E eu quero bastante atenção da sua parte nessa hora. O texto bíblico está dizendo assim: e quando Jesus tomou vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Feche os teus olhos, sentado como você está. Te louvamos, Senhor, nessa noite mais uma vez e te damos graças, Senhor. Fala conosco nessa palavra que vai ser liberada aos nossos corações e que a tua vontade, que é boa, que é perfeita e agradável, venha trazer clareamento aos nossos corações. Te damos graça por tudo, porque cremos no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu acho que está aí, David, a cruz de Cristo. Glória a Deus. Queridos, vamos ganhar tempo. Um dos maiores eventos que aconteceu na Terra, Billy Graham disse que não foi o homem ter pisado na lua, mas foi Deus ter pisado na Terra. Um detalhe do que é pregado hoje, ou quase que não é pregado hoje, é uma mensagem que envolve a cruz de Cristo. Porque a mensagem que chama a atenção das pessoas hoje é a mensagem de autoajuda. É a palavra que vem liberando chaves, que vem liberando documentos, que vem liberando o que a terra dá. Algumas mensagens, algumas pessoas, talvez elas saibam mais quando se trata de um assunto chamado Calvário, quando fala sobre arrependimento, quando fala sobre cruz de Cristo. O episódio da crucificação de Cristo é um dos episódios mais marcantes na vida da humanidade, porque você está aqui hoje por causa da cruz de Cristo. Se não fosse a cruz de Cristo, você não estaria aqui. Daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia. E o ato da celebração da ceia é para relembrar a morte e a ressurreição de quem? De Cristo. Poderíamos ficar aqui 2 ou 3 horas falando da cronologia de Jesus, desde Mateus até a crucificação dele, no próprio Evangelho de João. Poderíamos ficar por horas aqui falando sobre isso. Mas eu quero me atentar dentro de um formato bem compacto. Vamos pegar do Getsemane até o Calvário. Quando Jesus ele está orando no Getsemane, é numa quinta-feira. E nessa quinta-feira que Jesus está orando, ali começa todo o sofrimento na vida de Jesus, mas já era um sofrimento que foi profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. Quando Jesus ele está no Getsemane orando, que Judas chega com os soldados para prendê-lo, e Jesus ele faz a ceia com seus discípulos, e aquela noite de quinta para sexta-feira vai ser uma das noites mais marcantes na vida do episódio da vida de Jesus. Ele vai passar a noite inteira sendo interrogado,
sendo quase que, meio que, literalmente, injustiçado, porque se você olhar os meios do julgamento de Jesus, foi fraudulento. Por exemplo, eles vão julgar Jesus à noite. Quem vai julgar Jesus à noite? Era o Sinédrio. O Sinédrio, na época, era composto por 70 homens em Israel, homens que se sentiam justos, melhores do que os outros, e eles tomavam por base para fazer o julgamento de todas as pessoas, todos os judeus da época. Mas não podia julgar à noite, e eles vão julgar Jesus à noite. Um outro detalhe, que se você olhar, Anás, ele é um dos que vai julgar Jesus. Jesus vai ficar numa gangorra de julgamento. Ele vai para Anás, ele vai para Caifás, ele vai para Pilatos, ele vai e vem. No total vai dar 6 julgamentos. Jesus vai passar por eles, na mão desses homens. Mas a ideia do Sinédrio, que Caifás, melhor que Anás, ele era o sumo sacerdote da época, só que ele estava aposentado, e como aposentado, ele precisava deixar alguém dar sequência no seu legado burocrático, jurídico da época. Só que se você olhar a Bíblia e a história dos evangelhos, principalmente a história de Roma, a história da crucificação de Cristo, você vai ver que Caifás não podia exercer o papel que ele exercia, porque dentro do sistema da época, por ser um sistema que vinha de família, vinha de pai para filho, Anás não tinha filhos, Anás tinha filhas. Ele tinha 2 mulheres filhas. Então o que ele faz? Ele passa para o seu genro, que era Caifás. Olha onde já começa o fraudulento, aí, os erros do julgamento de Jesus. Só que tudo isso fazia parte já de uma promessa que já vinha desde o livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Depois veio pelo profeta Isaías. Eles levam Jesus na fortaleza de Antônia, onde era o local onde Pilatos ficava, porque Pilatos era o governador de Roma na época, na Judéia. Eles estão levando Jesus para julgar ali, e alguns detalhes o tempo não dá, mas podemos falar aqui. Por exemplo, hoje, quando vai ter um julgamento, ou nesse tempo moderno nosso, eles fazem o seguinte, eles abrem uma Bíblia ou algum livro jurídico, e eles pedem para a pessoa colocar a mão direita em cima da Bíblia ou do livro jurídico, e para ele jurar aquilo que ele está falando, se é verdade ou não. Na época de Pilatos, como não tinha Bíblia ainda, não tinha Bíblia impressa, não tinha esse formato que nós temos hoje, era comum o lavar as mãos. Então eles pegavam a pessoa e diziam: é verdade o que você está falando? Sim. Posso lavar suas mãos? Porque quando está dizendo posso lavar suas mãos, está dizendo eu vou jogar toda a culpabilidade em cima de você. Quando você lavar as mãos, você está dizendo que está se livrando disso. Por isso que Pilatos vai falar sobre lavar as mãos, que ele está dizendo para o povo que está gritando, que o povo está querendo que ele crucifica, que ele faz aquilo. Pilatos vai se isentar. Um detalhe interessante: a mulher de Pilatos, a Bíblia não diz o nome dela, mas é um livro bom de você ler, que ele vem contando a história dos evangelhos, a cronologia dos fatos de Jesus. É um livro paralelo à Bíblia. Esse livro, ele vai dizer que o nome dela chamava Cláudia, não está na Bíblia, isso é histórico. E vai dizer que a mulher dele, a mulher de Pilatos, vai dizer para Pilatos: amor, não mexe com esse homem não, eu passei a noite inteira sonhando com esse homem é inocente, está na Bíblia. A mulher de Pilatos está dizendo: deixa esse homem em paz, deixa esse homem ir. Só que Pilatos era político, e como político, ele precisava dar uma resposta moral para a sociedade, ele precisava falar para a sociedade o que ele estava fazendo ali. Só que, lembra que eu te falei que começou na quinta-feira? Começa na quinta-feira. A Bíblia vai dizer que durante um momento, quando Jesus começa o sofrimento na quinta-feira, ele vai suar gotas de sangue. Grave isso, gotas de sangue.
A ciência vai dizer isso. A ciência dá um nome para isso. A ciência chama de hematidrose. Hematidrose é a pressão emocional com a dor física. A ciência vem dizendo que quando a pessoa entra dentro de um formato de hematidrose, a pressão está tão alta na mente e na cabeça que os poros sudoríparos se abrem e se elastecem, se abrem e começa a juntar suor com sangue e a pessoa começa a suar gotas de sangue. Jesus está passando por isso no Calvário. Sabe para quem? Por você. Jesus está passando isso no Calvário para quem, pastor? Por minha vida e por sua vida. Se Jesus não vai para o Calvário, não tinha morte na cruz. Um detalhe interessante, há um livro que ele dá um amparo bacana. Eu gosto desse livro, porque ele vem falando sobre as crucificações da época, porque na época de Jesus, quem inventou a crucificação foram os persas e os babilônios. Depois o Egito também manteve, Roma também. Agora tem um escritor chamado William Barclay, e o William Barclay vem falando que a morte na cruz, como Jesus foi colocado, a morte na cruz, eles colocavam o bandido, ou o prisioneiro na cruz, porque eles não queriam que o sangue do prisioneiro tivesse contato com o chão. Então eles colocavam na cruz para ficar entre o chão e o ar, ficava no alto. Só que se você olhar na mesma história, você vai perceber que a crucificação não era para ser morte instantânea. Geralmente durava horas. Por exemplo, Jesus ficou crucificado até morrer por 6 horas. Por 6 horas. É tão verdade que quando eles falam para Pilatos que Jesus morreu, Pilatos não acredita. Fala, mas já morreu? Já. Porque a morte na cruz durava até dias, durava tempo. Estão levando Jesus para a cruz para cumprir um propósito, para cumprir algo na minha vida e na sua vida. A mesma Bíblia, ela vai dizer para nós que eles vão pegar é como se fosse um chicote, e o nome desse chicote é chamado de flagelo. Eles amarravam na ponta desse chicote pedaços de osso, de chumbo, e pegaram Jesus e deram uma quarentena de açoites em Jesus, para aumentar o sofrimento dele, para aumentar a dor em Jesus. E Jesus o tempo todo calado, Jesus o tempo todo em silêncio, Jesus o tempo todo está na dele, porque ele tinha um propósito a ser cumprido, ele tinha um alvo a cumprir aquele alvo. Ele precisava chegar no Calvário, ele precisava chegar na cruz do meio. E um detalhe interessante, Jesus vai ser crucificado num local chamado Monte Caveira, no Gólgota. Se você olhar na história, é fora de Jerusalém, não ficava dentro de Jerusalém, porque na lei da época, pelo império da época, eles não aceitavam que alguém crucificado, que o sangue dele poderia ser derramado dentro do raio geográfico de Jerusalém. Então eles tiravam o prisioneiro, levavam para fora onde colocou Jesus e deixava ele agonizando na cruz do lado de fora. Jesus está cumprindo tudo, como lei, como homem, como Deus, como Cristo. Mas alguns ensinamentos de Jesus é muito rico para nós, é muito bom para nós. Por exemplo, em Marcos capítulo 8, versículo 34, Jesus vai dizer para nós, olha o que Jesus vai dizer para nós: aquele que quiser, tome a tua cruz e siga-me. Não é obrigado, ele está dizendo, não é obrigação, é quem quiser tomar a cruz. Calma, vamos entender isso aqui. Quando crucifica Jesus, está dizendo, vou soltar coloca Barrabás, coloca Jesus. Aí Pilatos dá um grito para o meio da multidão: vocês querem que solta quem? Querem que crucifica quem? E a multidão vai gritar: solte Barrabás, crucifica Jesus. Pilatos vai lavar as mãos. Há um detalhe interessante: era comum, porque a época era Páscoa, e toda Páscoa, porque Páscoa está falando de saída, de livramento, está falando sobre liberdade. Páscoa está falando sobre vida, sobre ressurreição. Era comum que toda Páscoa, todo período de Páscoa, o governo da época desse uma carta de alforria e eles liberavam um prisioneiro.
Nessa ocasião, a ideia de Pilatos foi boa, mas não batia com o projeto divino. Porque na cabeça dele é o seguinte: eu vou pegar Barrabás e vou colocar Jesus e Barrabás. O povo vai, com certeza, vai querer escolher Jesus e vai mandar crucificar Barrabás. Só que não foi isso que aconteceu. O povo inverteu. O povo falou: crucifica Jesus, solte Barrabás. É aí que Pilatos tira o peso de cima dele. É aí que ele autoriza o tabelião, porque a palavra tabelião veio de origem do Império Romano. O tabelião fazia o quê? Era quem escrevia em tábuas. Então está dizendo: eu vou lavar minhas mãos, pode escrever aí. Só que tem um detalhe bíblico: Pilatos não mandou escrever a plaquinha em cima de Jesus. Não foi Pilatos, pode olhar na Bíblia. Não tem, você não vai achar. Isso foi fruto do tabelião para frente, para colocar uma zombaria em cima de Jesus. Eu vou tentar te mostrar aqui se der tempo ainda. Mas olha que interessante. Quando dá ordem para crucificar Jesus, Jesus pega a cruz. Ele pega a cruz e faz isso. E ele vai andando. Não era comum. Quando está dizendo: solte Barrabás, crucifica Jesus, Jesus está olhando. Eu estou usando o contexto bíblico dentro de uma aplicação bem moderna. Jesus está dizendo, em outras palavras: eu vou ser crucificado? É isso mesmo? Então me dá minha cruz que eu vou seguir rumo ao meu propósito. Onde é? É lá. Me dá essa cruz que eu vou levar ela. E começa a andar com a cruz. Não era comum os prisioneiros fazerem isso. Só que ele está levando a cruz. E aí no meio do caminho, Jesus, e aí no meio do caminho vai acontecer um detalhe interessante e importante. Vai acontecer um detalhe de um homem que vai aparecer, que um soldado romano vai chamar ele. O nome dele é Simão. O Cirineu não é nome, Cirineu era a origem que ele vinha. Simão, ele vinha do norte da África, de uma região chamada Cirene. Quando chama Simão Cirineu, ele está trazendo ele, chama ele para ajudar Jesus. Há um detalhe: a gente aqui é uma igreja de Bíblia, vem comigo, eu sei que você sabe, eu só vou te lembrar. Mas a Bíblia em hora nenhuma fala que Jesus caiu com a cruz, não, viu? Pode ser analogia, pode ser um contexto de aplicação de uma exegese bíblica, mas a Bíblia não fala como fala. A Bíblia também não fala que Paulo caiu de cavalo, que não fala isso, não. A Bíblia também não fala que Jesus caiu com a cruz, não. Jesus está levando a cruz, porque cruz fala de propósito. Cruz fala de propósito. Vem comigo de Bíblia. Qual é o nome do homem que vai ajudar Jesus a levar a cruz? Simão Cirineu. Qual é o nome dele, igreja? Simão Cirineu. Agora um detalhe, volta comigo. Tem um homem também na Bíblia chamado de Simão Pedro. Pedrão, doidão. Arrancava a espada e queria matar os outros. Pedrão. O nome dele era Simão Pedro. Por alguns momentos, Pedro, ele está olhando para Jesus, e Jesus está dizendo que vai morrer. Jesus está dizendo que vai ter que ir para o Calvário. Jesus está dizendo que vai ter que ser sacrificado. Pedro está olhando para Jesus, está dizendo: não, para com essas bobeiras, para de falar isso, Jesus, o senhor não vai morrer não. Olha o que ele vai dizer: eu vou contigo até o fim, eu estou contigo e não abro. Eu vou contigo até o fim. Pedro está falando isso, Simão Pedro está falando isso para Jesus. Só que tem um detalhe, você precisa tomar muito cuidado com isso. Esse detalhe que nos chama atenção é que no julgamento de Jesus, Pedro ele está sentado perto de uma fogueira. E Jesus, quando Pedro começa a confrontar Jesus aqui: eu vou contigo até o fim, nós estamos juntos. Jesus vai dizer: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E vamos desmistificar outra coisa aqui de Bíblia. Quando a Bíblia fala que o galo canta, não é galo de cora, é isso não, igreja, pelo amor de Deus. Quando a Bíblia fala que o galo canta, é uma palavra que tem que ser traduzida do grego para o português. Na época de Jesus, as muralhas tinham buracos. As muralhas do império tinham buracos. As grandes muralhas tinham buracos. É uma coisa. Agora, quando os soldados ficavam vigiando, que ia trocar a guarda, ficava de olho, vigiando, que ia trocar a guarda dos soldados por volta da meia-noite, eles pegavam um instrumento, e o nome desse instrumento chama galitium. Eles pegavam o instrumento e tocavam. Tocava aquele instrumento chamado galitium. Então, quando tocava o galitium, estava fazendo a troca da guarda. Quando Jesus fala que antes do galo cantar ou tocar, dependendo da versão, que Pedro vai negar, não é o galo de galinha,
era a troca da guarda. É tão verdade que a tradição é mantida até hoje pela Igreja Católica. Se você olhar na virada do ano, sempre tem a missa do galo, que acontece sempre à meia-noite, sempre na virada, que era a virada de uma guarda para outra. Jesus está falando para Pedro isso aqui. Pedro está sentado no pátio da Fortaleza Antônia, e Jesus está sendo julgado. E Jesus disse que ele ia negar. Tinha uma fogueira perto de Pedro, numa noite fria. Quando Pedro está numa noite fria, e alguém, uma mulher passa e olha para Pedro e está dizendo: a sua fala parece com a fala dele. Pedro está dizendo: eu? Nem o conheço. Outro passa e está dizendo: eu acho que eu já vi você andando com eles. Pedro está dizendo: eu nunca andei com esse homem não, nem sei quem é ele. E aí acontece o galítio, a troca da guarda. O galo canta. Agora olha o que acontece. Olha a chave bíblica. Na caminhada do Calvário vai aparecer um homem chamado Simão Cirineu. O homem que falou que ia estar com Jesus até o fim, o nome dele é Simão Pedro. Gente, isso aqui é forte, pega essa chave. Sempre na sua caminhada, quando alguém te prometer que vai estar com você até o fim e falhar, Jesus estava provando para nós: eu sempre tenho outro Simão na sua vida para te ajudar a levar a cruz até o final da sua caminhada. Jesus estava ensinando para nós: o Simão pode prometer aqui, pode não cumprir, mas fica tranquilo, o segredo não está no Simão, o segredo está no propósito de levar a cruz. Lembra o que Jesus disse em Marcos 8,34? Jesus disse: aquele que quiser, é opcional, não é forçado, não é autoritarismo, não é na marra, não é na pancada, não. Jesus disse: aquele que quiser, tome a tua cruz e faz o quê? E siga-me. Movimento, é andando, é atrás de Jesus. Ele disse: siga-me, não é ir na frente. Por quê, pastor? Porque quem segue não decide o destino, quem segue acompanha quem já está na frente. Jesus estava dizendo para nós: eu vou e você vem comigo, mas não para não. Vai ter dia que você vai estar cansado, continue levando a sua cruz. Vai ter dia que você vai estar para baixo, continue levando a sua cruz. Vai ter dia que você vai estar doente, continue levando a sua cruz. Pastor, não estou aguentando, continue levando a sua cruz. Tem gente na América que parou, tem gente na América que desanimou, tem gente na América que estacionou, mas Jesus está dizendo: eu te ajudo a levar a tua cruz, porque na tua caminhada eu coloco o Simão na sua vida. Levanta sua mão direita. Quem sabe aqui dentro essa noite tem alguém que está cansado pelos problemas da vida, dificuldade da vida, mas o Espírito Santo está dizendo: eu te ajudo a levar a tua cruz. Eu te ajudo a levar a tua cruz. Pega essa palavra, pega essa palavra. Gente, vai ter dia que vai ter vontade de ir embora, vou chutar o balde, voltar para o Brasil. Não vai chutar nada, não vai embora coisa nenhuma. Vai continuar andando em direção ao teu propósito. Vai continuar andando em direção ao teu chamado. Quem está comigo, diga aleluia. Outro detalhe. Vamos lá, chave bíblica. Quando Jesus nasce, os pastores vão até Belém. Pega isso aqui, gente. Isso aqui é chave bíblica, dá shalom para a sua vida. Quando Jesus nasce, os pastores vão até Belém. Quando chega até Belém, Jesus está numa manjedoura. Deixa eu te perguntar, tinha alguma placa falando que Jesus estava ali? Não. Quando Jesus morre na crucificação, ele está na cruz, tem uma placa em cima da cruz dizendo que ele é Jesus. Quando ele nasce, tem placa? Não. Quando ele morre? Tem. Quando ele nasce, tem alguma plaquinha falando que Jesus está ali? Não. Quando ele morre? Tem. Pastor, o que é isso? Eu preciso dizer isso aqui. A questão não é o início. A questão é o final. A Bíblia diz que o fim é melhor do que o começo. Por isso, gente, o diabo quer parar todos nós, mas não vai parar em nome de Jesus, entenda isso. Entenda que começar todo mundo começa, a questão é como você vai terminar.
começar, todo mundo começa. A questão é como você vai terminar. Por isso que a gente tem que vigiar como crente, vigiar nossa língua, nosso pensar, nosso falar, o nosso andar, vigiar o que a gente faz, o que a gente fala, o que a gente senta, onde a gente não senta. Eles vão colocar em cima da cruz de Jesus uma plaquinha nos 3 idiomas da época, grego, aramaico e o latim, que depois foi transformado, depois que eles vieram da guerra, houve uma alteração dos 70 anos do cativeiro babilônico, houve uma alteração no idioma deles, pouquinho mais teve, mas os 3 idiomas estão ali. INRI, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. A Bíblia fala que vai colocar sobre a cabeça de Jesus uma coroa de espinhos. Pega isso aqui, outra chave. Era normal colocar coroa de espinhos na cabeça de um prisioneiro? Não. Era normal colocar nome em cima da cruz de prisioneiro? Também não. Isso foi zombaria dos soldados da época. Eles estão querendo zoar Jesus. Agora entenda uma coisa, vamos de Bíblia. Não precisa olhar agora, mas se você olhar depois com calma, 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 2, a Bíblia fala da história de Davi, que quando vence os amonitas, ele tira a coroa da cabeça do rei Amon e coloca sobre a cabeça dele. Davi tira a coroa do rei que ele venceu, põe sobre a cabeça dele e vai embora. E as pessoas estão olhando para Davi e estão dizendo: nossa, ele venceu os amonitas e ele pegou até a coroa do rei, porque era normal. Dentro dessa época, quando alguém vencia um rei, tomava algumas coisas do rei, uma das coisas era a coroa. Quando o soldado está olhando para Jesus, está dizendo: ele é rei? Se é rei, tem que ter coroa. Todo rei tem que ter coroa. Agora, a mesma Bíblia vai nos dizer para nós, Gênesis capítulo, gente, pega isso, Gênesis 3:18. Depois que o homem pecou, a terra passou a produzir espinhos. A coroa que coloca na cabeça de Jesus foi de quê? Espinhos. Antes de Gênesis 3:18 não tinha espinhos na terra. A terra produzia frutas e flores. Gênesis 3:18, por causa do pecado de Adão, a terra começou a produzir espinhos. Agora pega isso. O pecado entrou no homem e o espinho saiu da terra. Pega isso. O pecado entrou no homem e o espinho saiu da terra. Adão e Gênesis 3:18. Mas Jesus entrou na terra para o pecado sair do homem. Viu o reverso? Eles pegam pega a coroa, coloca na cabeça de Jesus. Eles batem com força, e quando bate, entra no couro cabeludo de Jesus, começa a sangrar. É mais ou menos aquela cena que você deve ter visto no filme do Mel Gibson, não tanto daquele jeito, mas mais um pouquinho aproximado daquele tipo do filme do Mel Gibson, sobre a morte de Jesus. Para a gente finalizar, Jesus por alguns momentos ele vai pedir água, por alguns momentos não, por 2 momentos na Bíblia, ele vai pedir água, só 2. Primeiro momento que Jesus pede água, no Evangelho de João, quando ele está sentado à beira de um tanque, e ele olha para a samaritana e ele fala para a mulher: mulher, tenho sede, me dá água. Primeiro momento. Segundo momento que Jesus pede água, quando ele está na cruz, que coloca uma esponja, e um detalhe, a esponja com vinagre que coloca na boca de Jesus não era água, era vinagre. Quando ele percebe aquilo, ele não toma, ele recusa. A palavra esponja aqui, transliterando para o original da época, do histórico, aquela esponja é que a pessoa usava para limpar fezes. A pessoa fazia suas necessidades e pegava uma espécie de uma esponja e limpava. Para sacanear Jesus, eles enfiam aquilo numa espécie de uma vara, molha no vinagre e está zoando e zombando dele. Tu quer água? Toma água. Só que era vinagre. Jesus percebe e rejeita. Agora vem comigo. Os 2 momentos na Bíblia que Jesus pede água, samaritana e na cruz. Os discípulos estão com Jesus no cenário da samaritana. Os discípulos estão com Jesus. Aos discípulos a Bíblia diz que eles vão na cidade comprar comida. Mas Jesus não está com fome, ele está com sede. A mulher vem, encontra com Jesus, começa uma historinha meio que balela, um teco-teco, um blá blá blá, esse poça de Jacó, se esse negócio aqui é nosso, nós somos samaritanos, o senhor é judeu, como é que o senhor quer esse negócio com nós? Aí Jesus vira para ela e fala: se você bebesse da água que eu tenho, você nunca mais teria sede. Ela está diante da fonte e não entendeu. Os discípulos estão perto de Jesus e não entendeu. Eu preciso aplicar isso aqui.
Cuidado, oh, glória a Deus, e faça orações, porque às vezes tem gente que está do seu lado e não está entendendo a sua real necessidade, ou tem gente que você está do lado dele e você não está entendendo a real necessidade dele. O discípulo está do lado de Jesus, vai comprar comida, mas Jesus estava com sede, não era com fome. Primeira vez que ele pede água com a mulher samaritana. Segunda vez, quando ele está na cruz, a Bíblia fala que um dos soldados pega uma lança e eles ferem do lado de Jesus. E quando enfia do lado de Jesus, a Bíblia fala que ele começa a jorrar sangue e aquilo que ele mais queria era aquilo que ele tinha para dar, eles não entendiam. Na samaritana ele vem como fonte. Na cruz ele está jorrando água. Está pedindo água, mas ele tinha água para dar. Por isso que às vezes o evangelho é confronto, o evangelho é vir na contramão da lógica humana. O evangelho é confrontar nós todos os momentos. E para finalizar, João 19:30, o que nós lemos. Ele está na cruz e vai gritar: Tetelestai, está consumado. Vem do grego, Tetelestai. Era comum que os comerciantes da época, quando devia alguém, ia pagar, eles gritavam: Tetelestai, batia na mesa e está pago. Estou quitado, não te devo mais nada, Tetelestai. Jesus está usando o idioma da época para impactar a humanidade. Ele vai dizer: está consumado. Quando ele fala está consumado, ele entrega o espírito dele a Deus e morre. Não é a morte que pega ele se entrega à morte. Aqui começa, poderíamos falar sobre domingo, por que a palavra vem domingo, por que a palavra vem Páscoa, mas vamos dar sequência outro dia. Mas quando ele entrega o Espírito a Deus e morre, ali começa um novo cenário para a minha vida e para a sua vida. A Bíblia fala que o véu do templo se rasga de cima para baixo. Antes você não podia dar glória, não podia dar aleluia, não podia envolver. Hoje você tem a liberdade de vir para a casa do Senhor, estender tuas mãos e adorar. Sabe por quê? Eu vou falar isso, Jesus morreu na cruz para salvação e para perdoar os seus pecados. Sim, pastor, mas entenda uma coisa: a salvação, nem a salvação foi de graça. A salvação teve preço de sangue na cruz do Calvário. Pelo preço de sangue ele gerou a graça. Graça é favor imerecido. Graça é presente para quem não merece ganhar coisa alguma. Graça é Deus dando tudo para quem não merece ganhar nada. Graça é Deus abrindo os céus e dizendo: não é por você, é por mim. É por isso que muitas pessoas confundem a graça com as obras. Porque alguém pode dizer: pastor, eu estou fazendo boa obra para ser salvo. Não, você não é salvo pelas obras, você é salvo pela graça para exercer as boas obras. Efésios fala sobre isso. Quanto mais Deus tiver em você, mais boas obras você vai fazer na vida de quem passa na sua vida. Ele entrega o Espírito a Deus e morre. Aí vem a Páscoa. Ele ressuscita. Já é uma outra mensagem que poderíamos pregá-la qualquer dia, com o tema de o lenço dobrado. Quando leva Jesus para o túmulo e depois Jesus ressuscita, a pedra está removida. Quando eles entram: não vou pregar agora, então vou queimar o cartucho, vou pregar qualquer dia. Mas é na crucificação de Cristo. Ele encerra na cruz. E a cruz foi a maior vitrine para a humanidade da época. Eu te pergunto para você hoje: talvez você está aqui que não é evangélico, está afastado. O que te impede de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu vou dizer isso, Jesus. Sabe o que leva o homem para o inferno? Não é o pecado que ele comete, é a graça que ele rejeita. O que leva o homem para o inferno não é o pecado que ele comete, mas é a graça que ele rejeita. Só tem salvação em Cristo Jesus. A Bíblia fala que o mediador entre homens e Deus, o nome dele é Jesus Cristo. Fora disso não há salvação, não sou eu, é a Bíblia que está dizendo. Eu quero orar com você. Você pode ficar de pé comigo? Fique em pé comigo. Eu quero orar com você. Você vai orar agradecendo a Deus pelo privilégio da casa que você tem, da igreja que você tem, da família que você tem, do pastor que você tem, dos amigos que você tem, das pessoas que você tem. Você vai agradecer a Deus por tudo. Você vai agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito. O sacrifício na cruz do Calvário, Ele veio para selar aquilo que os homens não selaram. O sacrifício da cruz do Calvário, Ele veio para fazer o que o império da época não fez, o que Herodes não fez, o que Pilatos não fez.
O que os homens que passaram na época não fizeram, Jesus, Ele fez isso. Por um minuto, fecha os teus olhos. Pai, nós queremos Te adorar nessa hora, e obrigado, Jesus. Obrigado pelo Seu sacrifício na Tua cruz, na cruz do Calvário. Por um minuto, fale com Deus, isso. Hoje pra sempre reinarás. Canal Aliança Vídeo. Aqui você encontra conteúdos que irão edificar a sua vida. Louvores, palavra, oração. São mais de 1000 vídeos publicados para abençoar milhares de vidas. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, comente e compartilhe.